Você sabe de fato quanto custa um nutriente toda vez que você adquire um fertilizante? Pode parecer um cálculo insignificante, mas muitas vezes esse cálculo pode definir a escolha de uma fonte em detrimento de outra. E é exatamente esse cálculo que nós vamos fazer nessa aula. Antes de começar a calcular os fertilizantes, é importante conhecer qual é o conceito desses insumos tão utilizados na agricultura. O conceito de fertilizantes é definido pela Lei nº 6.894, de 1980, alterada pela Lei 12.890, de 2013. Nela, nós vemos que fertilizante são substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou sintéticas, capazes de fornecer um ou mais nutrientes para as plantas. Esclarecidos os conceitos importantes, vamos agora ao cálculo do custo do fertilizante. Suponhamos então que você se deparou com uma ureia custando R$ 1.407 a tonelada. E você precisa saber então quanto custa o quilo de nitrogênio comercializado por este fertilizante. O primeiro passo para o cálculo é saber qual a concentração do nutriente nesse fertilizante que você está analisando. Para obter essas informações, basta você acessar qualquer tabela de exigência mínima de fertilizantes presente tanto nos documentos disponibilizados pelo Ministério da Agricultura quanto em qualquer boletim de recomendação de fertilizantes. No caso da ureia, nós sabemos que essas informações variam em torno de 44% a 46%. Aqui nesse cálculo, nós vamos utilizar o valor de 46%. A partir disso, você consegue então saber quantos quilos do nutriente tem nesta 1 tonelada. Se eu sei que 46% é a concentração do elemento, ou seja, a cada 100 quilos do fertilizante eu tenho 46 quilos de nitrogênio, significa que em 1 tonelada eu tenho então 460 quilos desse nutriente. Relembrando que o valor da tonelada é de R$ 1.407, eu passo agora aos cálculos. Ou seja, se eu tenho 460 quilos de nitrogênio nessa tonelada e essa tonelada equivale a R$ 1.407, basta então eu dividir o valor pela concentração do nutriente e vou obter então o valor do quilo desse nutriente no fertilizante. Para esse exemplo específico, dividindo 1.407 por 460, eu tenho o valor de R$ 3,07 o quilo do nitrogênio nessa ureia que será adquirida. Mas qual a importância de saber realizar esse cálculo? Muitas vezes o custo efetivo do nutriente é que vai definir qual fonte de fertilizante escolher. Então pense na seguinte situação. Você está recomendando adubação nitrogenada para uma cultura e após verificar e analisar todos os aspectos e fatores envolvidos no manejo de nutrientes 4C, você percebeu que o preço será um dos fatores determinantes para a escolha dessa fonte de nitrogênio. A partir disso, então, você observa quais são as fontes nitrogenadas disponíveis no mercado. Nós colocamos o exemplo aqui da própria ureia, que nós acabamos de calcular, e também do nitrato de amônio, que é uma outra fonte de nitrogênio. Nesse caso, esse nitrato de amônio está custando um pouco mais que R$ 2.500. É claro que, se você observar diretamente, você já é capaz de deduzir, sem fazer o cálculo, qual é o fertilizante mais viável economicamente nesse caso. Mas é importante não só você saber qual é mais caro, mas o quanto mais caro ele é. Então, nesse caso, qual desses dois teria o melhor preço? Nós já vimos que a ureia custa R$ 3,06 aproximadamente, e fazendo o mesmo cálculo para o nitrato de amônio, nós veremos que este está custando R$ 7,85 o quilo do nitrogênio. Então nós percebemos que essa segunda fonte ela não só oferece um nitrogênio mais caro, como ele é 2,5 vezes mais caro que aquele nitrogênio fornecido pela ureia. A partir disso, se não houver nenhum outro fator impeditivo que você utilize a ureia nessa recomendação de adubação, como perdas expressivas, possibilidade de perdas expressivas por volatilização de amônia, por exemplo, você consequentemente vai escolher aqui, aquele onde o quilo de nitrogênio custe mais barato, que nesse caso do exemplo é a ureia. Esse cálculo ele pode ser utilizado em qualquer outra fonte mononutriente, ou seja, que forneça apenas um tipo de nutriente para as plantas. Em outras aulas, nós veremos então como efetuar esse cálculo, ou pelo menos como definir um parâmetro para que nós consigamos saber quanto custa o nutriente em fertilizantes multinutrientes, como é o caso do sulfato de potássio, por exemplo. Espero que essa aula tenha te ajudado. Um abraço!